Você acabou de se mudar para o outro lado do país para começar a viver no lugar dos seus sonhos, um apartamento de 2 quartos na ensolarada Los Angeles, Califórnia. Agora você pode se dedicar a alcançar seu sonho de se tornar uma estrela de cinema. Se você conseguir acompanhar o aluguel insano na Califórnia, que tem o segundo mais alto do país, com média de $2.800 mensais em 2024, mas deixemos o aluguel de lado. Então você só tem o trânsito, os terremotos, os incêndios, as secas, o alto custo de vida em geral, o planejamento urbano ruim, o crime e seus políticos e policiais corruptos. Talvez realmente seja meio ruim morar na Califórnia. E aqui está o porquê. Seria praticamente impossível começar a falar dos problemas de se viver na Califórnia sem olhar para o quão insanamente caro é morar lá. Desde o mercado imobiliário e aluguel até o valor pago no supermercado. E isso é tristemente especialmente verdade para a cidade mais populosa do estado, Los Angeles. Os californianos às vezes chamam seu estado de pagar para jogar, onde os reais benefícios de morar lá só se revelam se você ganha um salário de produtor de cinema ou do Vale do Silício. E surpresa, surpresa, a maioria das pessoas não são. Isso fica mais claro quando se trata de alugar ou comprar casas no estado dourado. Em 2019, o aluguel médio mensal em São Francisco era de $3.700, um salto assustador em relação à média nacional de pouco menos de $1.500. Em Oakland, o aluguel médio era de cerca de $2.900, ainda quase o dobro da média nacional. Você está olhando para algo mais próximo de $2.700 por um apartamento em Los Angeles? Mas realmente depende de onde no extenso condado e cidade você decide pendurar seu chapéu. E se você estiver procurando comprar um imóvel? Bem, antes de entrarmos em alguns números específicos, vamos apenas dizer que esperamos que você seja um dos primeiros investidores do Google, se estiver planejando dar o primeiro passo na escada imobiliária. Segundo o conselheiro de política fiscal e não partidária da legislatura da Califórnia, uma casa de nível inferior na Califórnia custa 33% a mais do que uma casa de nível médio no restante dos Estados Unidos da América. Vejamos alguns detalhes. Em São Francisco, o preço médio para comprar uma casa é de impressionantes $1.350.000. Em Oakland, o preço é de $700.000, enquanto em Los Angeles está por volta de $738.000. É ainda pior do que em San José, onde os preços das casas estão se aproximando de $1 milhão, graças ao setor de tecnologia em expansão na região. E nada disso mostra qualquer sinal de desaceleração. De 2023 a 2024, houve outro aumento nos preços médios de moradia em todo o estado, ultrapassando a marca de $860.000. Mas talvez você esteja pensando que um financiamento seja a solução. Você tem algumas economias, tem um bom crédito, e um financiamento preencherá a lacuna. Mas é aí que você se depara com outra pequena surpresa desagradável. As taxas médias de juros de hipoteca têm piorado constantemente nos últimos anos. Antes de 2022, a taxa de juros era de 3%, subindo para um severo percentual de 7% em outubro de 2022. Pode não parecer muito, mas considerando os preços acima, fica evidente como esses custos podem se acumular de forma desastrosa. Seja você comprador ou inquilino na Califórnia, a triste realidade é que será pressionado de qualquer forma. É ruim o bastante quando alguém mal consegue manter um teto sobre a cabeça, mas para aqueles que nem mesmo atingem esse limite, a situação é ainda pior. Isso porque a Califórnia enfrenta uma das piores crises de desabrigados nos Estados Unidos devido à escassez de moradias. Apesar da Califórnia representar apenas 12% da população do país, ela tem 22% da população de desabrigados do país. E isso é mais uma coisa que só está piorando. A Califórnia viu um aumento de 15% na população de desabrigados desde 2015, resultando em uma população atual sem moradia de pouco mais de 181 mil. E se você é uma dessas pessoas desfavorecidas, vai passar por um momento difícil. Não apenas devido à exposição ao clima e à insegurança alimentar, mas ao fato de que as pessoas sem moradia sofrem de uma taxa muito mais alta de doenças mentais e crimes violentos cometidos contra elas. O que é uma boa transição para os outros componentes da crise de custo de vida na Califórnia, mantimentos e utilidades. Em geral,
a Califórnia é amplamente considerado o quarto estado mais caro do país, com as despesas médias anuais calculadas em pouco menos de $65 mil. A estimativa mais baixa é de cerca de $53 mil, e a mais alta, para as partes mais densamente povoadas de Los Angeles, é de cerca de $70 mil. Vamos dividir a diferença e manter o foco nos $65 mil por agora. Aqui está uma divisão aproximada: $12.200 para moradia e utilidades, $10.400 para saúde, $4.700 para alimentos e bebidas não restaurante, $1.300 em gasolina e bens energéticos, e todas as outras despesas pessoais somando cerca de $36.200. Isso significa que para a pessoa média, viver na Califórnia é uma despesa de $5.400 por mês. A Forbes até calculou quanto as utilidades vão consumir do seu orçamento mensal na Califórnia: aproximadamente $438, sendo $77 de água, $40 de internet, $34 de gás, variando conforme a região da Califórnia, $114 de telefone e $49 para streaming. O americano médio gasta $270 por semana em compras de supermercado, mas na Califórnia a média é de $298 por semana, sendo mais caro. Embora os detalhes possam variar, em Los Angeles o custo das compras de supermercado é 11% maior do que no resto do país, o que significa que os angelenos sentirão particularmente o aperto ao encherem o carrinho de compras. E não se esqueça de outro custo anual de vida na Califórnia: o imposto de renda. A Califórnia tem alguns dos impostos mais altos dos Estados Unidos da América, com um imposto de renda de até 13,3% a partir de 2023. Isso significa que a Receita Federal está levando mais de 10% do seu dinheiro suado anualmente se você atingir a maior faixa de imposto. Enquanto você tenta equilibrar as contas com aluguel, compras e contas de serviços públicos. E se por acaso você ganhar mais de $1 milhão por ano, está sujeito a uma sobretaxa de 1% para financiar iniciativas de saúde mental. Mas não é apenas nos seus ganhos anuais que você sentirá o aperto do imposto. É também quando você está no caixa do mercado local. A Califórnia está entre os 10 estados americanos que mais cobram imposto sobre vendas, variando de 7,25% a 10,25% sobre todos os bens que você pode comprar no dia a dia. E tudo isso poderia ser um pouco mais fácil se fosse de alguma forma fácil ou acessível para realmente se locomover pelo estado. Na maior parte da Califórnia, mas especialmente em Los Angeles, simplesmente não é viável não ter um carro. É amplamente reconhecido que o transporte público de Los Angeles é muito deficiente. Um dos designers do sistema de metrô de Los Angeles disse que atualmente não é tão extenso. Reclamações similares continuam sobre as linhas de ônibus da cidade, e se você pretende usar Uber com frequência em Los Angeles, é melhor desistir agora. Los Angeles viu uma devastadora perda de 25% de pessoas usando o sistema de ônibus em favor dos carros, o que naturalmente preocupou os cientistas climáticos. O metrô perdeu 10% de seus passageiros de 2006 a 2015. Mas se você acha que ter um carro significa que sua vida será fácil, lamento ter que estourar sua bolha. Surpreendentemente, Los Angeles aparece em 14º lugar no concurso para o pior congestionamento nos Estados Unidos, muito atrás de Nova York e São Francisco. Mas isso não é a boa notícia que pode parecer. Segundo a TomTom, em 2024, os motoristas de Los Angeles passaram 157 horas dirigindo, sendo 86 horas apenas por causa de engarrafamentos. Los Angeles e São Francisco são os piores infratores devido ao terrível trânsito na Califórnia, causado pela combinação de uma enorme população coletiva, São Francisco com 874 mil residentes e Los Angeles com 3,8 milhões, e um planejamento urbano ruim para a locomoção dessas populações. São Francisco tem aproximadamente 394 mil carros na estrada, e Los Angeles tem um impressionante total de 7.900.000 veículos registrados, o que dá pouco mais de 2 carros por pessoa.
Ironicamente, o trânsito vem do fato de que essas cidades têm infraestrutura voltada para os motoristas. Como isso funciona? Bem, isso se torna uma profecia autorrealizável que incentiva mais pessoas a comprarem carros e dirigirem. A maioria dessas cidades foi planejada no início do século XX para as populações daquela época. Elas nunca foram feitas para atender suavemente o número de pessoas e o número de carros que a Califórnia tem nas estradas hoje. E, considerando que o transporte público da Califórnia não pode fornecer uma alternativa significativa no momento, só vai piorar, não importa quantas rodovias sejam adicionadas ou alargadas. E apesar de possuir um carro ser uma necessidade para se virar, você ainda vai sentir uma dor profunda no bolso por isso. Somente em Los Angeles você pode esperar adicionar Estados Unidos $2.600 por ano às suas despesas para cobrir o seguro do carro. E por causa das longas viagens, o angeleno médio acaba gastando $1 a mais por galão na bomba de gasolina do que o americano médio, e essas pequenas despesas se acumulam. Ainda assim, isso supera San Diego, onde em 2019 os preços da gasolina chegaram a $4,20 por galão. De acordo com a calculadora de salário mínimo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, um adulto californiano sem filhos pagará um custo médio de transporte de quase $10.700. Se você tem uma casa com 2 adultos trabalhando e 2 filhos, o valor fica em torno de $17.900. Além disso, os recentes incêndios em Palisades, Los Angeles agravaram os problemas de congestionamento na cidade e no condado. O fechamento da Pacific Coast Highway obrigou as pessoas que normalmente pegam essa rota da Chautauqua Boulevard em Santa Mônica até Carbon Beach Terrace em Malibu a pegar as movimentadas rodovias 101 e 405, tornando pior para os motoristas que sempre pegaram essa rota. Mais detalhes adiante sobre como os incêndios florestais afetam os californianos. Agora vamos analisar rapidamente um problema que afeta as pessoas diariamente nas ruas. Embora o crime não seja quase tão grande problema quanto era nos anos 80 e 90, a Califórnia indiscutivelmente ainda tem um problema. Isso aumentou durante a pandemia e nunca realmente caiu, um fenômeno estranho que foi observado em muitos lugares dos Estados Unidos. Segundo o Instituto de Políticas Públicas da Califórnia, os crimes violentos subiram 1,7% na Califórnia de 2022 a 2023 e a taxa permanece 15,4% maior que os níveis pré-pandemia de 2019. Os crimes contra o patrimônio e homicídios foram os que mais aumentaram. Os homicídios na Califórnia em 2023 estão 19,6% acima dos níveis de 2019. Os roubos de carros aumentaram 8,6% ao ano, sendo 42,9% mais frequentes que em 2019. Até mesmo os furtos em lojas aumentaram quase 40% em 2023 e subiram 29,3% desde 2019, estatísticas bastante preocupantes. A Califórnia também é um centro de atividade de gangues violentas, com alguns dos grupos criminosos mais perigosos e temidos dos Estados Unidos da América tendo presenças consideráveis no estado, e em Los Angeles em particular. Algumas das gangues com presenças registradas em Los Angeles incluem a família criminosa israelense Abergil, os Bloods, os Crips, os Asian Boys e os Sons of Samoa. Depois temos a Irmandade Ariana, os Nazi Lowriders, os Satanas Filipinos, o Cartel de Sinaloa, a Máfia Mexicana, Mara Salvatrucha, 13, a Gangue Tiny Rascal e a Tríade Chinesa. É possivelmente um dos conjuntos mais incrivelmente diversificados de gangues de rua e sindicatos do crime internacional em todo o país. Mas o crime não existe apenas nas ruas da Califórnia. Ele tem tanto poder tóxico no governo quanto tem em becos escuros e bares de motociclistas. Em setembro de 2024, alguns comentaristas consideraram a Califórnia como um novo centro americano de corrupção política devido ao crescente número de casos graves que vieram à luz em vários níveis do governo californiano. Desde 2014, 576 funcionários públicos na Califórnia foram condenados por corrupção federal, muito mais do que em Nova York, Nova Jersey e Illinois, todos estados estereotipadamente considerados corruptos.
Por que a Califórnia se tornou tão corrupta? Bem, existem várias razões. Segundo o comentarista Josh Friedman, há uma grande concentração de poder na prefeitura de Los Angeles. A diminuição da presença da mídia local, uma população que muitas vezes ignora a política local e uma crescente supermaioria democrática no governo da Califórnia ajudaram a proteger os funcionários públicos de danos. A maioria dos crimes cometidos aqui se enquadram nas categorias de suborno e tráfico de influência, essencialmente quando um indivíduo ou organização suborna um político para usar seu poder político em seu favor. Certos políticos corruptos, como o ex-membro do Conselho Municipal de Los Angeles, José Huizar, estão vendendo ativamente seus serviços ao maior licitante. Huizar e seus 2 colegas de conselho estavam em um caso excepcionalmente descarado. Ele aceitou um suborno de 1.800.000 em fichas de cassino, além de presentes como quartos de hotel, álcool e os serviços de trabalhadoras do sexo para conceder permissões benéficas a incorporadores imobiliários chineses. Mas até mesmo Huizar era uma parte menor de uma conspiração mais ampla, porque ele parecia ser um fantoche do ex-vice-prefeito de Los Angeles, Raymond Chan, que já havia sido condenado por extorsão. Mais de 50 figuras políticas e executivos-chave em Los Angeles e São Francisco foram condenados desde 2019. Eles venderam sua influência em tudo, desde o desenvolvimento imobiliário, como no caso de Chan e Huizar, até contratos lucrativos de gestão de resíduos, como os que a proprietária da empresa de reciclagem Florence Kong esperava obter com seu próprio conjunto de subornos. Tudo isso serve para dizer que a corrupção claramente é profunda na política da Califórnia e não poder confiar em seus próprios representantes eleitos é apenas mais um motivo pelo qual às vezes é péssimo viver na Califórnia. Mas se você acha que os políticos são ruins, vai ficar verdadeiramente chocado com o que está prestes a ouvir sobre a polícia da Califórnia. Um dos outros problemas mais vergonhosos e conhecidos na Califórnia, embora em Los Angeles em particular, é a violência policial desenfreada e a corrupção. Isso resultou em alguns dos escândalos mais divulgados deste tipo em qualquer lugar dos Estados Unidos. Havia sido uma crença amplamente difundida por décadas que a Los Angeles Police Department tendia a usar violência excessiva e intimidação, especialmente contra comunidades minoritárias. Porém, as tensões atingiram o ápice com a agressão policial a Rodney King em 1991. Um vídeo infame foi amplamente compartilhado pela mídia, onde os oficiais da Los Angeles Police Department eletrocutaram King com uma arma de choque antes de agredi-lo brutalmente com cacetetes. 4 oficiais continuaram a espancá-lo no chão muito depois de ele ter ficado inerte. Depois que 3 dos oficiais que espancaram King foram absolvidos em 1992, os distúrbios de Los Angeles começaram em resposta, desencadeando anos de sentimentos antipoliciais e tensões raciais na área de Los Angeles. Os distúrbios foram uma das piores tragédias na história da cidade, resultando na morte de 63 pessoas e ferindo quase 2.400. Durante os 6 dias de duração do distúrbio, quase 12.100 pessoas foram presas e foi relatado um prejuízo de 1 bilhão. O distúrbio foi contido pelas forças militares enviadas para a cidade, enfrentando os manifestantes e uma série de gangues criminosas que se juntaram ao conflito, incluindo os Crips, os Bloods, Mara Salvatrucha, 13 e a máfia mexicana. Depois disso, o chefe do Los Angeles Police Department, Daryl Gates, se aposentou, mas a corrupção que se instalou profundamente na polícia de Los Angeles não deixou a força com o chefe Gates. Houve também o escândalo Rampart no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Membros da divisão Rampart do Los Angeles Police Department, especificamente oficiais envolvidos com a Community Resource Against Street Hoodlums, ou Unidade Community Resource Against Street Hoodlums, estavam envolvidos tanto em corrupção quanto em atividade criminosa desenfreada. Isso inclui brutalidade policial, plantação de falsas evidências, roubo e tráfico de drogas, roubo a banco, perjúrio e acobertamento de todos os crimes anteriormente mencionados. Com mais de 70 oficiais condenados no escândalo, suas atividades monstruosas foram tão disseminadas que inspiraram filmes como Dia de Treinamento e programas de televisão como The Shield.
Isso consolidou na mente de muitas pessoas a própria ideia de um policial criminoso fora de controle. E enquanto a unidade de choque foi dissolvida quando todos os seus crimes vieram à luz, a conduta perigosa, corrupta e criminosa ainda está viva e bem na comunidade de aplicação da lei de Los Angeles. O que nos leva às gangues de delegados do departamento do xerife do condado de Los Angeles. Essas são gangues ilegais formadas por delegados no Los Angeles Sheriff's Department, dentro de seus próprios departamentos de aplicação da lei, normalmente denotadas por símbolos e tatuagens correspondentes. Também há padrões de conduta violenta ou discriminatória contra as pessoas que eles policiam. Esse fenômeno é registrado desde os anos 70 e persiste até hoje, frequentemente defendido pela Promotoria do Condado de Los Angeles. Uma investigação de 2023 revelou que no mínimo 6 grupos permanecem ativos. E como todos os membros operam ao longo do muro azul do silêncio, que os impede de delatar uns aos outros, é extraordinariamente difícil derrubar esses grupos. Alguns dos exemplos mais infames incluem os Compton Executioners, os Grim Reapers, os Rattlesnakes, os Wayside Whiteys, os Linwood Vikings, os Tasmanian Devils, os Little Red Devils, os Jump Out Boys e os Industry Indians. Dá uma boa ideia do tipo de pessoas com quem você está lidando aqui? E mesmo fora desses grupos criminosos mais conspiratórios, ainda houve sérias alegações de corrupção sistêmica e violência por parte dos oficiais do Los Angeles Police Department. Alguns dos tiroteios envolvendo indivíduos aleatórios que seguravam desde um garfo de plástico, como no caso de Jason McCanney, até um celular, no caso de Mário Sanches, levaram a acusações de que esses oficiais são treinados para serem paranoicos, hipervigilantes e excessivamente cautelosos. Independentemente das razões mais profundas por trás disso, não há como negar que algo perturbador percorre tanto o Los Angeles Police Department quanto o Los Angeles Sheriff's Department. Histórias de violência e corrupção continuam surgindo, não se limitando a poucos policiais. Para qualquer pessoa pensando em morar na área, isso é um sério alerta vermelho, especialmente se você faz parte de um grupo minoritário. E o pior de tudo é a nossa razão final do porquê frequentemente é horrível morar na Califórnia. O mundo e o próprio clima estão tentando te matar ou arruinar financeiramente. A Califórnia é um estado que tem uma relação interessante com a natureza. Tem acesso a todo tipo de bioma, vistas de tirar o fôlego, árvores incríveis e vida selvagem, um calor seco quase constante e uma tendência aterrorizante de experimentar desastres naturais. Devido ao clima árido, as secas são um risco constante, muitas vezes levando à escassez de água para as pessoas em todo o estado. Na prática, isso significa que é necessário racionar o uso de água para coisas como banhos e lavagem de carros para garantir que a flora local não morra de desidratação. Mas isso ainda é o mais leve da situação. Devido à presença de falhas ativas sob ele, todo o estado é extremamente vulnerável a terremotos. Geralmente, a Califórnia sofre pelo menos 2 terremotos por ano, que podem causar sérios danos estruturais e às vezes mortes. Até mesmo terremotos menos severos podem ser assustadores de se vivenciar. Mas até isso empalidece em comparação à ameaça sempre presente de incêndios florestais exacerbados pelas mudanças climáticas e pela secura natural do sul da Califórnia. Isso foi visto mais recentemente e mais devastadoramente nos incêndios de Palisades de 2025, que destruíram grandes extensões de Los Angeles, matando pelo menos 29 pessoas e deixando muitas com suas vidas em ruínas. Há também outro custo oculto horrível dos frequentes incêndios florestais severos na Califórnia. Alguns proprietários oportunistas usaram essas tragédias como desculpa para extrair ainda mais dinheiro de seus inquilinos, agravando ainda mais a crise de aluguel para muitos. Durante os incêndios florestais de 2024 a 2025, dezenas de milhares de pessoas deslocadas de suas casas enfrentaram preços de moradias temporárias em rápido crescimento, às vezes agindo contra os limites legais de aluguel emergenciais. Os incêndios em 16 mil casas, sendo 22% delas ocupadas por inquilinos. Considerando que metade desses inquilinos gastava cerca de 30% de sua renda com aluguel,
Esse tipo de aumento abusivo de preços pode ser financeiramente arruinador para pessoas que já estão lutando contra o pior evento de suas vidas. Após os incêndios, o grupo ativista The Rent Brigade encontrou mais de 1.300 exemplos de aumentos ilegais de aluguel anunciados entre 7 e 18 de janeiro. Lembre-se, as leis de limite de aluguel cobrem qualquer aumento de aluguel acima de 10%. Estamos testemunhando atos extremamente ultrajantes de ganância por parte dos proprietários. Um condomínio de 3 quartos no centro de Los Angeles tinha um preço pré-incêndio no Zillow de $5.500, mas esse preço saltou para $8.500, uma diferença de $3.000. Isso foi até o ato de aumento ilegal de preços ser pego e o proprietário rapidamente remover o anúncio. Mas, de alguma forma, até isso empalidece em comparação com a desfaçatez de uma casa de 4 quartos e 4 banheiros em Los Angeles, que listou seu preço mensal como $16.000 antes dos incêndios e $29.000 depois. Isso é uma diferença de $13.000. Estes são apenas alguns exemplos entre muitos. Se esse comportamento persistir sempre que Los Angeles enfrentar seus incêndios florestais recorrentes e desanimadores, seu mercado imobiliário pode acabar em um pesadelo ainda mais dispendioso. Mas esses nem são necessariamente os piores problemas relacionados aos frequentes incêndios florestais. A Califórnia foi votada entre as mais baixas no que diz respeito à qualidade de vida, sendo a qualidade do ar uma das áreas problemáticas crônicas em particular. Algo com que Los Angeles em particular tem lutado por décadas agora. Apesar do problema parecer estar em uma tendência de queda, o relatório da Associação Americana do Pulmão sobre o ar de 2022 observou que as coisas, na verdade, têm piorado nos últimos 5 anos. Los Angeles, em particular, tem a pior qualidade do ar do país, e as razões são uma interessante mistura de ação humana e uma peculiaridade única da geografia local. Los Angeles atua como uma bacia entre o oceano e as montanhas de San Gabriel e San Bernardino, que possuem mais de 10.000 pés de elevação. Isso basicamente prende poluentes de carros, indústria, uso pessoal de energia, processos químicos e a fumaça de incêndios florestais na cidade, quase como uma enorme tigela cheia de gás tóxico. Isso alarmou seriamente a Agência de Proteção Ambiental. Segundo a Agência de Proteção Ambiental, os efeitos prolongados do ar poluído de Los Angeles e dos níveis elevados de ozônio abrangem agravamento da asma e doença pulmonar, obstrutiva, crônica, inflamação pulmonar, ataques cardíacos, derrames, insuficiência cardíaca congestiva e até mesmo danos cerebrais e aos sistemas reprodutivos. E não vamos esquecer os grandes câncer e morte precoce. Quando se soma a cinza e a fumaça dos incêndios florestais, a situação se torna ainda mais perigosa. Depois tem a qualidade da água. Segundo o Conselho de Proteção Oceânica da Califórnia, a poluição plástica, as florações de algas nocivas, o escoamento de nutrientes e os poluentes químicos prejudicam os ecossistemas e as espécies, além de gerar custos significativos de saúde e econômicos para os californianos, incluindo custos com limpeza de lixo, contaminação de praias e fechamento de pescarias. Mas nem mesmo são os civis que estão sofrendo mais. Basta perguntar aos bombeiros encarcerados da Califórnia. Há mais de um século, as prisões da Califórnia têm um programa que permite treinar e enviar seus detentos como bombeiros para as linhas de frente de alguns dos incêndios mais perigosos do estado. Os bombeiros regulares, pagos e voluntários não conseguem lidar com a tarefa sozinhos. Essas bombeiros encarcerados têm uma escolha se participam ou não, mas não é muito uma escolha real. Segundo George Galvas, cofundador e diretor executivo da Communities United for Restorative Youth Justice, é como estar ao ar livre versus em uma jaula de concreto com grades de ferro. Então, você pode dizer que é um programa voluntário, mas na verdade não há muita escolha quando não são fornecidas muitas opções. É exploratório. Ele acrescentou que as condições nas prisões da Califórnia são tão terríveis para os detentos que, por mais insano que pareça, para muitos deles enfrentar incêndios florestais furiosos parece ser a opção mais segura. E os salários que recebem por literalmente arriscarem suas vidas são substancialmente mais baixos do que os dos bombeiros não encarcerados.
Esses mesmos bombeiros nem sequer são elegíveis para ingressar nos serviços de bombeiros civis após a liberação, apesar de receberem treinamento e experiência prática. Cada um recebe um pagamento médio de 10,24 por dia, com uma pequena elevação durante emergências. Considerando que os bombeiros encarcerados não podem ter condenações por incêndio criminoso, violência sexual ou sentenças superiores a 8 anos, é seguro afirmar que muitos dos indivíduos em risco aqui sequer são criminosos violentos. E se você pode julgar um lugar pela forma como trata suas pessoas mais vulneráveis, os sem teto, os empobrecidos, os presos, então é seguro dizer que a Califórnia é um estado com alguns problemas reais.